Ah, meu Deus do céu, tudo bom, Tati? Como é que você tá? Tudo jóia! Feliz demais de ter você aqui com a Que gente. isso, minha alegria é toda minha. Tô animado pra caramba, hein? Vamos Pois começar é, com tudo. É Thiago, conta nóis! pra gente como que você começou assim. Você começou a fazer vídeo na internet. O que deu na sua cabeça? Como foi seu começo? Conta pra gente. O que acontece? Acho que eu comecei na internet, acredito que pelo mesmo motivo que muita gente também começou. Sabe quando você pensa assim, como é que eu faço pra ficar rico? Eu falei, internet, esse negócio é o caminho, né? E eu sempre tive o desejo, sabe, de crescer na vida e tal, de ser alguém e tal, até porque eu passei muita dificuldade, assim, né? Meu primeiro emprego foi vendendo doce na rua quando eu tinha 14 anos, para poder ajudar minha mãe. Eu vendia brigadeiro e beijinho. Nessa época eu fui muito humilhado, aconteceu muitas coisas, mas isso me deu uma força gigante, assim, para eu querer crescer na vida e querer ser alguém. E esse caminho para tentar ser alguém que eu descobri foi a internet. E aí chegou aquela época, né, que todo mundo tava despontando no YouTube, e o Porta dos Fundos, lembra do Porta dos Fundos quando nasceu? E foi aquele estouro, o Sim. maior canal do Brasil. E isso, aí saiu uma reportagem falando que o Porta dos Fundos faturava 100 mil por mês. E naquela época, meu sonho era ganhar 5 mil por mês. Falei, cara, se eu Que ganhar fortuna cinco. é essa? Mano, se eu ganhar 5 conto, Tati, eu vou ser o cara mais foda da minha família. Você não tá entendendo? Falei, cara, 5 conto. Sabe aquela coisa que você fica pensando, eu vou ganhar 5 mil? E aí falou, Porta dos Fundos ganha 100 mil. Eu, 100 mil? Falei, é agora que eu vou criar um canal no YouTube. E aí a gente criou um canal no YouTube de humor. E esse canal, quando a gente colocou ele no ar, a gente colocou vários vídeos e tudo mais e não virou em nada. Eu falei, caramba, meu conteúdo não deve ser tão ruim assim. Se eu descobrir o que as pessoas querem, do jeito que elas querem ver, da hora que elas querem ver, da maneira como elas querem ver, eu acredito que o meu canal tem total chance de ser um verdadeiro sucesso. E foi aí que começou uma série de testes no Facebook, ao contrário do que muita gente pensa. Eu dominei o Facebook antes de dominar o YouTube. Ah, não acredito. Eu só sabia Exato. do YouTube Eu também. postava vídeo de tudo quanto é lugar que você imaginar. Por quê? Porque a minha intenção era entender o que as pessoas queriam ver. Então, eu comecei a fazer uma série de testes e eu percebi que tinham vídeos que davam certo e outros não. Eu falei, opa, Hum. peraí, que tem um negócio diferenciado aí. Aí eu percebi o quê? Que tinha uma coisa por trás desses vídeos que davam certo e outros não. Eu falei, opa, peraí, eu preciso descobrir isso. E foi aí que eu enxerguei um padrão. E quando eu comecei a aplicar esse padrão no meu canal, o primeiro vídeo já foi sucesso no mundo inteiro. Até fazendo um parênteses com relação a essa parte, tem uma galera que me segue que é de palestrante, o que quer ser palestrante memorável. E eu falo muito sobre a gente identificar padrões e ir testando. Né? E as pessoas falam, o que dá certo, tal, tá. Tem alguns padrões que dão certo, mas testa também, testa pro seu público, testa pro mercado. E foi incrível você falar isso. Você começou a fazer e vamos testar. Isso aqui deu certo, isso aqui não deu. Mas deixa eu pegar indicadores, métricas, deixa eu avaliar por que Exato. deu certo, por que não deu. E aí, o que foi o engraçado de tudo isso? É que a gente criou um dos maiores canais de humor do Brasil, que muita gente deve conhecer, chama Canal Boom. Hoje ele está com 6 milhões e 700 mil inscritos. Só que eu percebi que o Canal Boom foi uma verdadeira escola para mim. Mas sabe quando você se torna uma coisa que você não gostaria de ser? Porque eu sou um cara, por exemplo, eu sou uma pessoa muito bem humorada, mas eu não sou o cara que fica fazendo as pessoas rir toda hora. E aí você não tem coisa pior do que você ficar bom na coisa errada, Uhum. entendeu? E sabe o que é pior? Quando a coisa errada começa a pagar suas contas. A pior coisa da coisa errada pagar suas contas é que até hoje eu não vi ninguém rasgar dinheiro. Uhum. Ou seja, você jamais vai abrir mão dessa vida. Entendeu? Por quê? Porque isso Sim. paga as suas contas. Mas várias coisas aconteceram e aconteceu que eu acabei tendo um problema com sociedade, eu acabei perdendo tudo, tive que vender, ou seja, esse super sucesso na internet virou pó. Eu Uhum. comecei a construir as coisas do zero, entendeu? E eu comecei de novo, eu já sabia fazer isso. Eu comecei vendendo, tanto que na época do Canal Boom, a gente produziu um vídeo que foi sucesso no mundo inteiro também, que só com esse vídeo a gente faturou mais de R$ 1 milhão vendendo produtos. Depois dessa fase, eu comecei a vender produtos na internet de novo, usando a viralização de conteúdo. E eu descobri um jeito muito fácil de fazer isso. Eu falei, caramba, eu descobri um jeito aqui que eu nem tinha testado antes. Eu falei, esse negócio é doido. E eu comecei a ensinar outras pessoas a fazer isso. Aí eu comecei a viajar o Brasil inteiro, dar palestra, dar mentoria e fazer várias coisas. E eu me reergui de novo, ensinando outras pessoas. E o que aconteceu? Eu fazia isso e ensinava outras pessoas. Só que daí, o que eu percebi? Que eu poderia voltar com... mostrar para as pessoas o verdadeiro Thiago que eu sempre quis mostrar.
Falei, cara, o Thiago sempre foi um cara empreendedor, um cara que sempre gostou de ajudar as pessoas, gosta de ganhar dinheiro através da internet, ensinar pessoas. E foi aí que eu decidi retomar com o canal Thiago Fonseca, que era um canal que tinha 300 mil inscritos. E eu decidi usar tudo que eu sabia de uma única vez nesse canal. E quando eu fiz isso, esse canal saiu de 300 mil inscritos para 1.050.000 em 90 dias. E hoje, graças a Deus, ao contrário do que muitas pessoas falavam para mim, porque assim, ó, nessa época, inclusive, eu só tinha o case do canal Boom, eu só tinha o case do canal de humor. E eu falava para as pessoas, cara, você pode fazer isso, fazer aquilo, outro, cara. Você tá falando isso porque você faz conteúdo de humor e pra você, eu quero ver você falar de conteúdo sério, que nem eu falo, e essas coisas darem certo. E hoje, graças a Deus, a gente possui o maior canal de empreendedorismo do Brasil com mais de 2 milhões de inscritos. Olha só, mais de 2 milhões, gente. Tô Mais de 2 falando, milhões é de autoridade aqui, pessoa que entende. E você fez uma coisa linda, Thiago, porque as pessoas são cheias de paradigmas, sabe? Tudo é, isso aí não funciona para minha área, isso aí não funciona para o meu mercado, tal. Não funciona, não? Então tá. Eu gosto muito de uma frase que eu falo que é: nada fala tão alto quanto os seus resultados. Eu nem entro em discussão, vamos mostrar pro resultado. Quer encontrar fatos, não argumentos, né? Nada fala tão alto quanto os nossos resultados. E foi um gênio. Você foi lá, aplicou, fez. Eu quero saber o passo a passo para isso, anotar tudo. Vamos nessa! Durante muito tempo eu falei sobre como criar vídeos virais. Só que eu parei de usar a palavra viral. Sabe por quê? Porque o viral é quase você falar a palavra bilionário. As pessoas elas acham que é tão grande, que é tão inalcançável, que parece que é uma coisa de outro planeta e que elas não têm o poder de criar isso, entendeu? Vídeos virais, conteúdo, vamos tirar a palavra vídeos e vamos tirar a palavra virais, para as pessoas poderem entender com mais facilidade. A gente vai aprender a arte de criar conteúdos magnéticos. Por quê? A gente não pode só se limitar em vídeos, porque eu já viralizei tudo que você imaginar. Desde vídeo, foto, qualquer tipo de coisa, tudo pode se espalhar na internet. O conteúdo magnético é aquele conteúdo que, primeira coisa, ele tem a arte de chamar a atenção das pessoas. O conteúdo magnético, primeiro passo, ele chama a atenção das pessoas, de cara, tal. Beleza, depois que ele chama a atenção, ele desperta a atenção, ele gera conexão com essas pessoas. Certo? E depois que ele gera conexão com essas pessoas de uma maneira incrível, as pessoas elas agem em virtude do que esse vídeo pedir para elas fazerem. Entendeu? Ou seja, esse conteúdo ele prende tanta atenção, esse conteúdo mexe tanto com as pessoas, esse conteúdo ele prende tanto atenção e mexe tanto com as emoções, que esse conteúdo ele é um conteúdo magnético, ele atrai qualquer tipo de pessoa. Só que é a mesma coisa, quando você vai numa loja e você é tão bem atendido, é algo tão surreal, você fala, gente, vocês não estão entendendo. Eu fui naquela loja, você fala para todo mundo. Ou seja, verdade, foi tão magnético que você não conseguiu guardar só para você. Você teve que compartilhar. E o ápice do magnetismo é o compartilhamento. Parabéns, você tem um conteúdo viral. E aí existem 3 passos para a gente poder gerar um conteúdo magnético. Só que, o que eu percebo? Durante muito tempo eu ensinei as pessoas, e é uma coisa tão foda que depois que a pessoa acaba, fala assim, caraca, mas como é que eu vou usar isso aí? Aí ela tem uma coisa que ela achou tão incrível, mas não faz a mínima ideia de como é que ela vai usar isso. Então, vamos fazer diferente agora. Eu vou falar exatamente como que a gente faz para criar conteúdos magnéticos, mas a gente aplicando isso na prática, pode ser? Oh, incrível! Bora! Então vamos lá, ó. Então, pensa na tua profissão, pensa no teu negócio. Às vezes você tem uma panificadora, uma mecânica... eu tenho um escritório de contabilidade. Qual que é o teu negócio? Você é um profissional liberal? Você tem uma empresa física? Você tem uma empresa digital? Independente do que você tiver, a gente pode usar essas 3 coisas para fazer com que você tenha uma vantagem injusta sobre os seus concorrentes. E eu posso dizer que é injusta. É injusta. É a mesma coisa. Não tem aquele cara que o cara é tão... Parece que o cara ele sabe ler a mente da mulher. Você fala assim, gente, eu não sei o que esse cara faz. O cara, ele chega, quando vai ver, ele marcou um encontro, tá saindo falando... O que é isso, cara? Ele faz 5 minutos que ele tá ali. Você tem até medo de apresentar sua amiga pra ele. Fala, não, você não vai falar com o fulano. Não, porque se o fulano ele falar com ela, eu não sei o que ele vai falar pra ela. Mas não tem... Parece que ele tenha uma... Eu não sou esse cara, só pra te avisar, tá? Porque eu sempre fui muito ruim de papo. Inclusive, a minha esposa foi minha primeira namorada. Então, o cara do chaveco nunca fui eu. Ou seja, eu sei que funcionou com uma só e não Ou você foi bom de papo demais, né? Na primeira, foi uma só, a taxa de conversão 100%, né? Já fechou assim, ó.
Só tem Então, que lá, tem captar bancária, muitos leads. Eu nem precisei captar um monte de lead, né? Já fiz a venda para primeira já, né? O primeiro passo é você despertar a atenção das pessoas. Depois você vai gerar conexão com elas e depois essas pessoas vão agir em virtude da capacidade que você tem de emocioná-las. Legal. O que você faz então para... Existem 3 etapas que a gente precisa cumprir. Isso eu chamo de método pai de viralização. Por que pai? Não é pai de pai ou nosso pai, não. É pai de PAE, ponto em comum, algo novo e emoção. Essas são as 3 coisas que a gente precisa usar para entrar na mente de qualquer ser humano que habita nessa terra. Se você usar essas 3 coisas, parabéns, você tem a chave para entrar e dominar o cérebro de qualquer pessoa. É injusto. Sabe por quê? Porque a pessoa ela está querendo guerrear contra de forma racional contra você. Só que ela não tem escolha. É a mesma coisa. Quando você usa essas 3 coisas, é como se eu estivesse na sua frente agora e eu tô com uma pedra aqui, ó, gigantesca. Você tá na minha frente. E eu tô com uma pedra para poder jogar em você. Tem como você não ser afetada por essa pedra se eu for jogar? Só se fugir, hein? Isso, mas você pode não se machucar, porém Sim. não ser afetada. Ou seja, você não tem a escolha de ficar parada. Se você quiser fugir da pedra, você tem que desviar. Mas não agir não é uma escolha. Sim. Entendeu? E se você ficar parado, Fantástico. você vai ser acertado em cheio. Você não tem Boa. escolha. Você vai ter que fazer alguma coisa ou sofrer a dor do impacto. Mas não ser afetado não é uma escolha. Porque até ter que sair do teu lugar, se mexer, desviar, é ser afetado. Não ser afetado é ficar parado sabendo que nada vai acontecer. Verdade. Algum movimento você vai ter que fazer, nem que seja reativo. O ideal Exato. é que a gente faça algo proativo, mas às vezes vai ter que reagir à situação. Fantástico. E tem conteúdos que têm essas três coisas, só que as pessoas que criaram não sabem que tem. Por exemplo, vamos lá. Tem muita gente que fala que não gosta do Pablo Vittar. Aí eu não gosto desse cara, eu odeio esse cara, mas se eu cantar, seu amor me pegar, você sabe a música. Mesmo não querendo saber, você sabe. Você não tem a escolha de não... A partir desse momento, em 1, 2, 3, estarei esquecendo essa... Você não tem essa escolha. Então é basicamente isso que você faz com a mente das pessoas. Elas não têm a escolha de não lembrar de você. Elas têm que ver como é que ela vai fazer para reagir. Mas não lembrar, não interagir, querido, você não tem essa escolha. A única escolha é não se depare com conteúdo meu. Porque se você ousar em clicar, desculpa. Já era. Vai ser magnético. Impregna. Exato. Então vamos lá. Primeira coisa, o ponto em comum. O ponto em comum é a certeza imediata que quem vai assistir ou interagir com aquele conteúdo vai se interessar imediatamente pelo que você tem para dizer. Sim. Então pensa o seguinte, você vai falar sobre... Você tem uma palestra para poder fazer. Eu tenho uma palestra. Sobre o que eu vou falar? Se eu começar falando sobre papagaio, eu gero uma conexão com algumas pessoas. Eu gero interesse. Mas se eu começar falando sobre cachorro, quantas pessoas têm cachorro? Não. Cachorro é um ponto em comum? Não, peraí. Quantas pessoas têm cachorro? Pô, muita gente. Mas se eu falar de mãe? Mãe, todo mundo tem ou teve, mas não ter mãe é impossível. Para nascer, você precisou de uma. Entendeu? Então, se a gente fala de mãe, todo mundo se conecta. Ai, Thiago, como é que eu faço para saber que as pessoas vão se interessar imediatamente pelo que eu tenho para dizer? É só usar um ponto em comum. Por exemplo, eu estou na praia de Copacabana na virada de ano. Sobre o que eu posso falar, sabendo que todo mundo que está na praia de Copacabana, 5 milhões de pessoas, vão se interessar imediatamente pelo que eu tenho para dizer. E aí, galera, tudo bem? Seguinte, ó, nessa virada de ano eu quero mostrar para vocês a nova funcionalidade do WhatsApp, que você vai começar o ano com o pé direito. Eu falei WhatsApp, cara. WhatsApp? Por quê? Conheço. Todo mundo tem WhatsApp. Entendeu? Então, você quer que as pessoas se interessem imediatamente pelo que você tem para dizer? Pense nos pontos em comum. Ponto em comum pode ser lugar, pode ser pessoas, podem ser objetos. Pensa, por exemplo, Thiago, é tão difícil encontrar pontos em comum. Se você só pensar em objetos, quais são objetos que todo mundo tem? Objetos que todo mundo tem em casa, pode ser geladeira, celular, televisão, caixa de som. O que você pode falar que você tem certeza que todo ser humano possui? Que tipo de pessoa você pode falar sobre esse tipo de pessoa que todo mundo vai se interessar? Pode ser um famoso, pode ser um lugar. Que tipo de... Por exemplo, você está na tua cidade, certo? Qual que é o lugar que você pode falar que você tem certeza absoluta que todo mundo da sua cidade vai se conectar? A Praça da Sé. Praça da Sé. Sei, Praça da Sé. Pode ir em São Paulo, Praça da Sé. Entendeu?
Então, ponto em Sim. comum é a certeza absoluta e imediata que quem vai te ouvir ou interagir vai se interessar imediatamente pelo que você tem para dizer. Prova disso é quando o cara tá no encontro. Ele chega pra garota e fala assim: "Ei, gata, você vem sempre aqui?" Por que que ele faz isso? Porque quando ele pergunta se ela vem sempre aqui, ele tentou encontrar um ponto em comum entre os dois, ele não achou, ele falou: "Opa, peraí, eu e ela estamos no mesmo lugar, esse lugar é um ponto em comum entre nós dois." Ele fala: "Você vem sempre aqui?" Ah, entendeu? Essa cantada já funcionou um dia, mas agora não funciona mais, porque já cai no próximo, na próxima coisa que a gente vai falar. Então ficou E é clara a por questão do isso ponto? que e é por isso que histórias também conectam tanto, né? Porque histórias têm vários pontos em comuns. Por exemplo, eu era uma pessoa tímida. Quantas pessoas tímidas com medo de falar em público que existe? Nessa hora já gera uma conexão e aí fica magnético, desperta o interesse. Opa, a pessoa também tem isso também. O que que ela vai falar sobre esse assunto? Muito Sim, bom. ou seja, quando você conta a sua história, você falou tudo. Você vai abordar, você não vai falar de um ponto em comum. Quando você fala da tua vida, você vai falar o quê? Bom, a minha mãe falou de mãe, ponto, um ponto em comum. Aí o meu cachorro, Bob, cachorro, ponto em comum. Aí eu me lembro que meu pai pegou o celular, ponto em comum, falou de pai, mais outro ponto em comum. E você começa a listar tantos pontos em comum que é impossível nos conectar com você. Fantástico. Eu lembrei, o melhor, acho que o humor utiliza muito isso também, né? O melhor é quando é um ponto em comum que as pessoas têm vergonha ou constrangimento de falar. Sim, Esses dias eu vi um vídeo da Kéfera falando de quando ela vai no banheiro público, a dificuldade que é para não sentar no vaso e tal. E aí você já ri naturalmente, você fala assim, eu também passo por isso. E aí há exato. uma identificação instantânea. Essa identificação você já passa a gostar da pessoa na hora, sabe? Sim. Bem legal. Sim. E aí a próxima coisa é o algo que eu chamo de algo novo. Por quê? Existe uma lei que se chama Lei da Quebra de Expectativa. Então, o ser humano, para ele se interessar por algo, você precisa violar a expectativa dele, quebrar a expectativa dele. Por quê? Porque o nosso cérebro é como se fosse um computador. Ele é o computador mais perfeito que existe. Então, quando você entra no computador e você quer copiar um arquivo para o computador, quando esse arquivo já existe, o que acontece? O que o computador faz? Fica duplicado. Ele identifica, né, na hora. Ele identifica, mas ele te avisa. Ele fala, ó, arquivo existente, deseja substituí-lo? O Sim. computador, ele não aceita dois conteúdos iguais. Da mesma maneira, o teu cérebro não. Só que o nosso cérebro, da mesma maneira que a gente automatiza hábitos, as ações, o teu cérebro tem atitudes e coisas que ele faz que já está no piloto automático, que vai ser para sempre assim. Quando tem alguma coisa que já existe lá dentro, ele não fala assim, arquivo existente, deseja substituir, ele fala, eu já joguei na lixeira, querido. Ele já jogou fora. Então, para as pessoas não te jogarem na lixeira, você precisa quebrar a expectativa delas. Então, como é que a gente faz para quebrar a expectativa? Você não precisa de algo 100% novo, reinventar a roda. Oh, meu Deus. Não. É quase como se fosse fazer um remix, entendeu? Então, um remix, você tem a música lá, a gente até gravou um vídeo hoje sobre isso, falando sobre isso. Você tem lá a música, como que é, o Gabriel? Evidências? Toda lá. E nessa loucura, e dizer que não te quero. Tanana. Aí você Ainda pode meter um... cantor, gente. Como que pode? Além de youtuber aí. Aí você vai meter um Cantor. funk, você pode meter um funk. E nessa. Ou seja, é a mesma música, porém você Boa. deu uma nova roupagem para uma coisa que já existe. As pessoas elas imaginam evidências, aquela música com violão e tudo mais, mas você só trocou 3, 4 elementos que fez com que as pessoas simplesmente enxergassem aquilo como uma coisa nova. Você quebrou a expectativa delas. E, por exemplo, você pensou num copo. Ah, tem um copo. Você pensa numa garrafa de água. Quando você pensa sobre uma garrafa de água, como que é o formato dela? Se eu falar assim, vou te trazer uma água. E aí, ao invés de eu trazer uma garrafa normal, eu trago uma garrafa que é uma bolinha de futebol. Você fala, nossa, que garrafa diferente. Eu quebrei a tua Chama atenção. expectativa. Ou Boa. seja, quando as pessoas pensam no teu trabalho de fisioterapeuta, de bancário, disso, daquilo, como que normalmente eles esperam que esse profissional vai ser? Como que eles esperam que ele vai estar vestido? Como eles esperam que ele vai se portar? Como eles esperam que a primeira coisa que essa pessoa vai dizer? Você precisa simplesmente corrigir isso. Ou seja, quebrar a expectativa deles, não sendo um retardado que vai quebrar de forma negativa, mas surpreender de forma positiva, mas não criando super coisas novas, mas entendendo o que todo mundo faz e trocando só alguns elementos. Como normalmente sempre é. Normalmente é assim. Então, o que eu faço só para mudar isso? Eu acredito que todo mundo chega, por exemplo, quando você vê um vídeo do cara ali, olá, tudo bem? Nesses próximos minutos eu quero falar com você sobre 4, vai vender alguma coisa. Pronto.
Entendeu? Já colocou na lixeira, opa, vai me E vender. é não chato, quero. nem chama atenção, né? Nem desperta interesse. Já pula assim, ó, automático. E já vai. E a última Legal. coisa são as emoções. A emoção é o que existe de mais, não existe nada, nada nesse mundo que é mais poderoso na comunicação do que a emoção. A emoção, ela tem o poder de gravar imediatamente no teu cérebro qualquer informação. As informações que mexem com as suas emoções, o seu cérebro ele entende que isso é extremamente importante. E por isso, quanto mais você se emocionar por conta daquele fato, por conta daquela nova informação que você está absorvendo, quanto maior for a emoção, maior é a necessidade do seu cérebro de gravar a riqueza dos detalhes. Você já perdeu alguém que você Fantástico. amava, que morreu, alguma coisa assim ou não? Sim, já perdi meu pai. Seu pai? Que dia que foi? Eu lembro a idade que eu tinha, 11 anos. Você tinha 11 anos? 11 Você lembra a roupa que anos. você tava? Eu lembro que eu estava numa aula de dança. Na verdade, era uma apresentação de dança, eu estava procurando por ele. Eu fiquei olhando assim, falei, gente, cadê? Ele falou que ele viajava muito, era militar, e ele tinha falado que ele ia me assistir naquele dia. E eu lembro que eu fiquei procurando e saí muito triste de lá, que eu falei, poxa, ele falou, ele prometeu que viria me assistir e não veio. Mas quando a gente chegou em casa, eu lembro direitinho. Chegamos em casa, o telefone tocou. Na hora que minha mãe atendeu, minha mãe falou assim, não acredito. E eu já parei para olhar e ficou aquele clima tenso, pesado, eu não sabia o que era. Então eu lembro exatamente da cena, do cômodo da casa, eu lembro tudo. Você lembra da roupa que a sua mãe tava? Era um vestido soltinho, assim, bem leve, bem Que curtinho. cheiro que tinha? Você consegue lembrar de algum cheiro? Era o cheiro da minha casa, assim, aquele cheiro. Eu morava numa casa que foi meu pai que construiu. Ele era militar, não era pedreiro, mas ficava no quintal do meu avô, que era um barracãozinho, assim. E aí era nesse barracão, na sala, bem próximo à cozinha, assim. Ou seja, você só tinha 11 anos e consegue lembrar, talvez, disso com uma riqueza de detalhes que nenhuma outra coisa você vai lembrar dela. Por quê? Mexeu Sim. tanto com a sua emoção que o seu cérebro ele entende que ele precisa gravar como se fosse em pedra isso para você jamais esquecer. Porque se Pega os mexeu com a cinco sua emoção, sentidos, né? isso é Verdade. importante. Ele fala, pô, mexeu com a emoção, isso é importante. Entendeu? O que não é Uhum. importante não emociona. Entendeu? Sim, Então, verdade. por exemplo, o dia que você chega um boleto de 50 mil para você pagar, você leva um vai, que é isso aqui? Pronto, você não vai esquecer de pagar. Mexeu muito com a sua emoção, você não vai esquecer. Ou Entendeu? emoção boa ou emoção ruim, né? As duas Exato. emoções. E existem 6 emoções primárias. É por isso que você lembra Legal. disso. Porque é raiva, alegria, medo, nojo, tristeza e surpresa. Essas são as 6 emoções primárias, que dão origem a todas as outras sub-emoções. E aí muita gente chegava para mim e falava assim, é que para você, Thiago, é fácil, né? Você faz as pessoas rirem e é por isso que seus vídeos se espalham na internet. Mas existem outras 5 emoções além da alegria. Ao Uhum. contrário do que as pessoas pensam. Então, você pode falar sobre algo que faz com que as pessoas se sintam alegres? Sim, mas você pode, por exemplo, se você é um advogado e você você produz um conteúdo, certo? Por exemplo, no Instagram, independente do lugar que seja, e você vai falar para a pessoa de algo que ela tem direito, mas que ela não sabia. Você sabia que em tal situação você poderia ganhar 5 mil reais? Aí o cara fala, eu não acredito. Eu poderia ganhar 5 mil? Parabéns, você já ganhou. Se você fizer isso, você já ganhou uma emoção, a surpresa. Você já fez o cara sentir Sim. surpresa. Ele pode sentir alegria de pensar que ele vai ganhar esses 5 mil, mas ele pode sentir tristeza de pensar todo esse tempo que ele foi enganado. Ou Uhum. seja, você tem a alegria, a alegria, a surpresa, ou a tristeza e a surpresa. Você já tem 2 emoções. Então, a gente, com a informação que a gente vai passar, com o conteúdo que a gente vai passar, a gente já pode imaginar que tipo de emoção isso vai despertar nas pessoas. Então, a gente sempre tem que pensar. Agora eu sei exatamente o que dizer para fazer com que qualquer pessoa se interesse imediatamente pelo que eu tenho para dizer, sabendo que eu preciso de um ponto em comum. A próxima coisa, eu não posso ser igual a todo mundo, porque se eu for igual a todo mundo, o cérebro das pessoas vai me jogar na lixeira. A pessoa não sabe que ela me jogou na lixeira, mas eu sei que ela vai me jogar. Então, se você faz um conteúdo igual, não é a pessoa que te joga, você que está sendo burro agora de se jogar. Porque Nossa, você sabe. Pode e falar. olha como que isso tem tudo a ver. Eu falo muito para os palestrantes que tem que ter a sua singularidade. E eu falo, olha,
Tem palestrante que é palestrante mosaico. Ele assiste muitas palestras, aí ele pega uma parte de uma palestra que ele gostou muito, outra parte de uma palestra que ele gostou muito, e ele junta, assim, naquelas peças, e aí é o palestrante mosaico, vai só reproduzindo frases prontas, jargões, clichês, e fica aquela coisa chata. Ele pode ter a performance que for, mas ele perde toda a conexão com o público, porque ele só repete as coisas. E aí, nessa hora que ele traz a singularidade, que é esse algo novo, e isso serve para tudo, serve para palestra, para vídeo, para conteúdo, tudo que vai fazer na vida. Incrível. E você viu o que você falou? Você falou assim, e aí fica aquela palestra chata. Por que fica... Não era para ser uma palestra chata. Por que fica uma palestra chata? Porque quando você manda um arquivo pro teu computador, o que fica na tela é só aquela aba. Enquanto você não toma uma atitude, ela fica lá. Aí você fica assim, ó. Arquivo existente, deseja substituir? Eu quero, mas eu não consigo. Entendeu? É a única coisa que você consegue pensar. O teu cérebro tá tentando jogar fora, só que você não consegue ser obrigado a ficar ali. Fantástico. Entendeu? Muito bom. E das emoções, eu lembrei muito de uma frase da Maia, que eu gosto, que ela fala assim: as pessoas esquecerão o que você disse, esquecerão o que você fez, mas elas nunca esquecerão o que você as fez sentir. Então, quando a gente mexe com a emoção, quando a gente mexe com o sentimento, é quando a gente se torna memorável. Então, se você quer ser uma pessoa inesquecível, memorável, toca a emoção das pessoas. E aí o Thiago já trouxe aqui quais são as 6 emoções primárias que a gente tem que colocar em toda a nossa comunicação e criação de conteúdo, né? Posso dar uma dica para a galera conseguir fazer, tipo, agora, assim? Sim, por favor. Ó, então vamos lá. Independente de qual seja o teu nicho, o teu ramo, pensa aí. Que tipo de conteúdo você poderia produzir? Porque, cara, se você pensar, eu não quero produzir conteúdo, problema teu. Você não é obrigado, entendeu? Uma coisa, quando o dinheiro cai na nossa conta, ele não cai porque eu fui obrigado, é porque eu quis pagar o preço. Você não quer gerar conteúdo? Tá tudo bem. Mas você vai ser pago de acordo com a quantidade de conteúdo que você é capaz de gerar. Você tem que pensar o seguinte, você tem que pensar que a gente agora está numa fase que a gente parou de fazer campanhas. As marcas pararam de fazer campanhas e começaram a fazer companhia. Então, você não tem que aparecer na frente do cara só quando você quiser vender. Você tem que mostrar para ele que você é o amigo para todas as horas. E uma coisa, se você é o vendedor, eu me lembro quando eu era criança e aparecia um vendedor na porta da minha casa para vender, por exemplo, pano de prato, o cara chegava, batia a porta, batia a palma, quem saía? Eu. Oi, aí ele, oi, eu queria falar com a tua mãe. Eu, ô mãe, pano de prato. Aí minha mãe gritava lá de fora e falava, hoje não. Quanto tempo eu dedicava pro cara que vendia pano de prato? 30 segundos. Mas se aparece um amigo na tua casa, o cara aparece no portão da tua casa e fala, ô fulano, chega aí, cara. E onde você recebe o amigo? Entrar. Na sala de casa. E se você tem um domingão, quanto tempo você fica com o teu amigo? O dia inteiro. Porque o tempo pro amigo é ilimitado. E é exatamente assim que você se comporta quando você pensa que você não precisa fazer companhia para as pessoas. Quando você pensa que você não precisa ser lembrado. Então, enquanto você fizer uma campanha para ser lembrado, você tomou no nariz. Por quê? Porque enquanto você vai tentar... Quebra de expectativa aí, ó. Tomou no nariz. Quebra de expectativa. Então, você está tentando ser lembrado, sabe? É uma grande pena, porque eu fico com dó de você. Porque enquanto você está batendo palma na porta da casa do cara, eu tô lá no churrasco, queridão. Entendeu? E ele vai comprar de quem? De mim, que sou amigo dele, entendeu? E o amigo, ele não vende. O amigo, ele indica. A indicação do amigo tem muito mais poder do que a venda do vendedor. Essa é a questão que as pessoas não entenderam ainda. Entendeu? As pessoas gostam de fazer negócios e de comprar de quem é amigo. É muito mais fácil. Então, faça do seu cliente, faça do seu seguidor um amigo. Então, o que você vai fazer? A partir de agora, que tipo de conteúdo você pode gerar? Pode ser uma foto, pode ser um vídeo, onde você vai trazer uma informação reveladora para essa pessoa. Se você é um advogado, que tipo de direito você pode falar que as pessoas têm que elas não sabem? Que os bancos estão fazendo com ela, ou que é um direito dela, mas o governo faz. Quem faz? Aquela coisa que para você é idiota, mas todo mundo vai ficar chocado se ficar sabendo. Ou se você é um fisioterapeuta, qual é o tipo de movimento que as pessoas normalmente fazem, que a longo prazo a pessoa vai basicamente perder o movimento do braço e quase todo ser humano cai nessa besteira de fazer esse troço e não se dá conta.
qual é aquela informação reveladora que você vai falar para a pessoa, se você é um mecânico, o que todo mundo faz com o carro, que você poderia falar assim, olha, eu vou te falar uma coisa aqui que pode parecer idiota, mas todo mundo faz com o carro e isso vai fundir o teu motor. Então, o que você pode falar para o cara que vai ser aquela informação, aquele momento eureka, o cara fala assim, eita, rapaz, eu não sabia não, ó. Quando você fizer isso, você está mostrando para o cara que você se importa com ele muito antes de querer vender para ele. A sua intenção é ajudar. Então, quando você pensar em ajudar, primeiro, pensa no ponto em comum que você vai atingir. Segunda coisa, você vai falar algo novo. O que essa pessoa não sabe? E quando você falar essa coisa que essa pessoa não sabe, você já vai despertar uma emoção, que pode ser surpresa, pode ser tristeza, pode ser raiva dela ter sido enganada por alguém, entendeu? Pode ser o medo de alguma coisa que pode acontecer, se for relacionada à saúde, as pessoas vão sentir medo, entendeu? Nojo, dificilmente a gente aciona essa emoção, mas alguma emoção você vai despertar nas pessoas. Se você fizer isso, eu tenho certeza absoluta que você vai ter pelo menos 10 vezes mais resultado do que você teria se você não usasse nada disso. E no seu processo de criação desse conteúdo, você começa, então você fala assim, eu vou fazer um vídeo tal. Aí o que você faz? Você pesquisa, você anota, como que é o processo? Porque realmente são pontos incríveis, esses 3 pontos aí, gente, milhões. Isso aqui vale milhões, que se você pegou e vai aplicar isso aí, você vai ter um crescimento brutal. Agora, como é o processo? Porque é trabalhoso, né? É suor, não é aquele negócio do nada, tive uma ideia e vou fazer um vídeo que vai ser magnético. Ó, uma coisa que pode ajudar muito no processo de criação, que eu faço muito isso, Nossa, já tô aqui até pegando a caneta. Foi processo de criação, já peguei meu papel aqui, né? Você vê como que é, né? Pensa o seguinte, nem todo ponto em comum vai ser bom para todo mundo. Então, pensa, qual que é o teu nicho? Ah, o meu nicho é uma mecânica. Boa. Ah, Thiago, o meu nicho é odontologia. Boa, eu sou um dentista. Eu sou um personal trainer. Legal. No teu nicho, quais são pontos em comum com todo mundo? Entendeu? Então, no mecânico, ponto em comum com todo mundo. Carro. Ponto em comum com todo mundo. Acidente. Ou ponto em comum com todo mundo. Batida de carro. Acidente de trânsito. Ah, eu sou um personal trainer. Ponto em comum com todo mundo. Gordura. Diabetes, entendeu? Ele pode listar uma série de coisas. Ah, eu sou dentista. Cárie, dor de dente, dente vai anotando sujo, tudo. mau hálito. Todas as coisas que são pontos em comum no teu nicho, entendeu? Ah, por exemplo, você é uma professora. E aí vai, entendeu? Então pense, quais são os pontos em comuns do teu nicho? Não precisa pensar em tudo, do teu nicho. Baseado nisso, você vai criar conteúdos, sabendo que agora você sabe que se você falar de carro, você falar de acidente, você já sabe que você vai se conectar com todo mundo. Opa, ponto em comum eu tenho. Que tipo de coisa que gera acidente num carro que um mecânico pode falar que normalmente alguém não falou? Isso. Opa, agora eu tenho algo novo. Legal. Essa informação que eu vou dar vai gerar que tipo de emoção? Bom, eu acho que a pessoa vai ficar com muita raiva, porque eu falei que as pessoas enganam ela vai ficar com muita raiva, e também por ela não saber, ela vai ter muita surpresa, cara. Então, eu já tenho um ponto em comum, que é o carro, eu já tenho o algo novo, e eu já tenho a raiva e a surpresa. Pronto, parabéns, eu tenho um conteúdo magnético. Tem que fazer esse brainstorm consigo mesmo. Na minha terra, a gente chama de toró de parpite. E esse é o exercício da criatividade, né? Tem que ser criativo nessa hora de criação, vai pesquisando. Tati, eu não sei quais são os pontos em comuns. Busca na internet, busca no Google, é a coisa mais simples que tem. E aí você vai buscando os pontos em comum de cada área, vai fazendo essa lista. E aí é só seguir esses 3 passos. Gente, é simples, só são 3 passos. Mas tem que dedicar um tempo, uma energia, um esforço para conseguir ter muito resultado com tudo isso. Não, e se usar, tem muito resultado. Não tem como não ter resultado. Porque a gente pensa que as grandes marcas, como a Apple, como a Coca-Cola, elas não usam nada. Na verdade, elas já usam. Inclusive, a Coca-Cola, ela tem um método de viralização, um método para validar todos os conteúdos dela, que se chama coeficiente de liquidez. Inclusive, algumas coisas do método PAI se parecem muito com esse coeficiente de liquidez da Coca-Cola, só que eles usam outras palavras, outras coisas. E eu fui descobrir isso depois. Eu dei uma palestra e o cara da Coca-Cola também palestrou. E aí, cruzou, falou, cara, entendeu? Então, pontos em comuns, padrões. Pontos em comum. E eu falei, caramba, é muito parecido.
Então, baseado nisso, eu percebi também que a Coca-Cola também utiliza isso. As grandes empresas, grandes marcas, maiores agências usam. Só que a gente, os meros mortais, a gente pensa que o sucesso ele vem de forma aleatória. Não, existe um caminho. Agora, você pode querer usar ou não. O seguinte, eu acho que a última coisa que eu gostaria de falar para todo mundo é o seguinte: quando a gente começa a entender como a mente das pessoas funciona, porque o método PAI nada mais é do que a chave para você entender a mente das pessoas. E quando a gente começa a entender a mente das pessoas, a gente começa a saber como influenciar essas pessoas. E a influência é uma coisa que ela pode ser boa e ela pode ser ruim. Numa era onde tem tanta gente influenciando para o mal, destruindo famílias, sabe, acabando com casamentos, destruindo o futuro de crianças, de jovens. Então, você tem que pensar o seguinte: quando você pega um microfone, quando você pega um celular para gravar um vídeo, quando Deus te dá a oportunidade de ser porta-voz de qualquer causa, você está ali para ou levar transformação ou levar destruição. Saiba de uma coisa: você jamais será um peso morto. Tem gente que acha que, não, isso aqui não vai fazer nada. Se você tomar um copo d'água, você não vai. Não existe copo de água nulo. Se você tomar um copo de água, ele vai hidratar. Se você tomar uma Coca-Cola, ela vai prejudicar. Não existe copo de Coca nulo, não existe copo de água nulo. Qualquer ação vai gerar uma reação, positiva ou negativa. Besta de você de pensar que isso não vai acontecer. Não, não, isso não faz nada. Isso faz sim. Então entenda que agora você está com o poder na sua mão. E você pode influenciar as pessoas para o bem, você pode levar a transformação. Entendeu? E uma coisa que eu aprendi aqui: existem 3 coisas que são extremamente fortes que podem mudar a vida de qualquer pessoa, para o bem ou para o mal: fama, dinheiro e poder. Entenda o seguinte: a fama, o dinheiro e o poder que não são bênção na vida de outras pessoas é maldição na vida daquele que tem.